Paz do Senhor, crianças. Estamos então na nossa terceira aula da EBD, que fala sobre Isaque, um filho obediente. Para iniciar, vamos fazer então uma oração. Amém? Feche os seus olhos, agora nós iremos falar com Deus. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma aula, Senhor, da EBD. Que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, Senhor, através, Pai, da palavra que será ensinada, Senhor. Usa a mim como instrumento, abençoa as nossas crianças, Senhor, que irá receber essa palavra, que elas possam compreender, Senhor. Dá entendimento a cada uma delas, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para este momento bíblico, é claro, você já está com o computador, ou tablet, ou celular para poder assistir. Claro que, crianças, a Bíblia Sagrada é um instrumento que não pode faltar nesse estudo bíblico para você consultar os versículos. A revista da EBD, mas se você não tiver, não tem problema, que o nosso estudo aqui está bem objetivo, tá bom? Para poder ensinar para vocês. Caneta ou lápis e o caderno de anotação, para você anotar algum ensinamento importante. É assim que a gente aprende, quando a gente escuta algum estudo bíblico e faz anotações, ok? Vamos lá iniciar então a nossa aula. O versículo de memorização, ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vamos abrir na nossa Bíblia? Eu sei que tem crianças que às vezes ainda têm dúvida de como achar um versículo na Bíblia. Eu vou ensinar para vocês. Pensa comigo, quando você vai a uma casa de um amiguinho, o amiguinho te dá um endereço, ele te dá o quê? O bairro, ele te dá o nome da rua e te dá o número da casa, certo? Ó, o bairro, o nome da rua e o número da casa. Vamos pensar nesses três itens como? O bairro, vamos pensar que é aqueles nomes lá em cima da Bíblia, tá? Agora a gente vai achar o endereço da Bíblia. Então, assim, esses nomes aqui em cima, que tem Gênesis, Êxodo, Números. Então, esses vai ser o bairro, certo? Então, o bairro aqui é 2 Coríntios. Então, vamos lá em 2 Coríntios encontrar isso. Encontrar o bairro, certo? 2 Coríntios. Encontrei aqui, 2 Coríntios. Daí, agora é o nome da rua. Aqui, a rua é 5, certo? Então, eu vou no 2 Coríntios e aqueles números grandes que ficam aqui, ó, que são os capítulos, então vai ser o nome da rua. Então, é o 5. Achei aqui o 5, certo? 2 Coríntios 5. E o versículo é 21. O 21 é o número da casa, certo? É o que onde a gente quer encontrar, o nosso versículo. Então, daí você vai no 5 e nos números menores, que é o 21. 21, aqui, ó. 21, certo? Então, você encontrou aí aonde devemos ler, que está escrito assim, também está aí na tela. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Né? Aqui fala que Deus, Ele enviou o seu Filho, né, para nós, para morrer por nós, para salvar a gente, a culpa dos nossos pecados. E Deus, quando nós acreditamos em Jesus e aceitamos Ele, o que acontece? Essa culpa dos nossos pecados, Jesus leva sobre si, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E quando nós estamos firmes com Jesus, em união com Ele, em comunhão com Ele, nós podemos viver de acordo com a sua vontade. Sabe por que de acordo com a vontade de Deus? Porque tudo na nossa vida, crianças, você sabe que a gente tem que fazer uma oração para algumas decisões que a gente for decidir alguma coisa na nossa vida, né? Por exemplo, quando você vai sair de casa, você precisa orar. Senhor, me guarda, me livra de todo mal, guia os meus passos. Então, são orações que te mostram que você está em comunhão com Cristo, com o nosso Jesus. E Ele vai fazendo a sua vontade, a vontade dele para as nossas vidas. Então,
para tudo que nós fomos fazer na nossa vida, para quando você for estudar para uma prova. Senhor, me ajuda, me dê sabedoria, me faça lembrar as coisas que eu estudei. Então, isso é importante para tudo, né? Se você tem na sua família uma pessoa que está enferma, doente, você pode orar, né? Você pode, Senhor, cura minha mamãe, meu papai, cura o meu irmão. Então, você pode fazer isso. Então é importante, isso é comunhão com Deus, com Cristo, né? Então esse versículo, vamos ler novamente, fala assim: Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, olha o amor de Deus, ele fez isso por amor a nós, para que nós, em união com ele, ou seja, união, sempre juntinho com Jesus, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Explorando as Escrituras. Agora é o momento do nosso estudo bíblico. Se encontra em Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 18. Na semana passada, nós aprendemos sobre a promessa que Deus fez a Abraão. E agora nós vamos se aprofundar um pouco na história, aprender um pouco mais de Abraão, que é em relação ao seu filho Isaque, o relacionamento que Abraão tinha com Deus e o que aconteceu aí com o seu filho. Então, uma história muito linda e que nos traz muitos ensinamentos. Quem foi Isaque? Isaque era filho de Abraão e de Sara, um filho de promessa que Deus fez a Abraão, e essa promessa demorou 25 anos para ser cumprida. Foi um filho que veio da idade avançada, né, que Abraão tinha com Sara, e Isaac foi bênção na vida de Abraão. Abraão e Sara amavam Isaac e ensinava a palavra de Deus a Isaac. E Isaac, como fala aqui a lição, o nosso tema, Isaac, um filho obediente. Ele foi um filho obediente. Tudo que seus pais ensinavam a ele, Isaac obedecia. Ele tinha um coração aberto, ele obedecia os estatutos, a palavra de Deus, porque ele era ensinado, então ele respeitava tudo que ele aprendia, obedecendo a Deus. Ele era manso, ele era pacificador, ele não guardava rancor em seu coração. São algumas qualidades de Isaac, que Isaac tinha. E Deus se agradava da vida de Isaac, como se agradava também da vida de Abraão e de Sara. Então ele era um filho de uma promessa que Deus fez a Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão. O que quer dizer isso, né? Abraão, ele era um servo obediente a Deus e Deus falava com Abraão, né? Abraão tinha um relacionamento com Deus, porque ele era obediente a Deus. E Deus falou com Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui, né, como um servo obediente. E Deus disse a ele: Tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Né? Essa passagem aí está em Gênesis capítulo 22, 1 e 2. E Abraão, como servo obediente, claro, ele ouviu a voz de Deus. Mas tia, o que seria esse holocausto, sacrificar, o que seria isso? Holocausto, crianças, significa dedicação a Deus e propiciação pelos pecados. O que quer dizer isso? Lá naquela época, as pessoas matavam um cordeiro novinho que simbolizava sem pecado, colocava sobre o altar que eles faziam, né, como perdão dos pecados.
Mas a gente sabe, né, que antigamente crianças, né, tinha esse, vamos dizer assim, esse ritual. Mas a morte de um animal, a gente sabe que não salva ninguém. Mas por que acontecia isso então? Era um sinal que lá na frente, depois de 42 gerações, viria Jesus, né? Um homem sem pecado, filho de Deus, que morreria lá na cruz como um cordeiro pelos nossos pecados. Então, quando você lê a Bíblia é um livro que fecha a história, né? Então, ela tem ali início, meio e fim, e tem fatos lá no Antigo Testamento, que o Holocausto é um dos fatos, né? Que é cumprido lá no Novo Testamento. Então, são fatos, são revelações, são sinais que lá na frente a gente percebe, poxa, Deus já tinha falado isso lá tantos anos atrás. E isso nos mostra como é verdadeira a palavra de Deus. Então, esse holocausto significava oferta queimada, né? Então, todo animal ele era consumido ali naquele altar, então acendia, né, aquele cheiro que chegava a Deus como um cheiro suave, um cheiro agradável, que era da propiciação pelos pecados, né? Ou também um altar, né, de agradecimento a Deus. Então, simbolizava assim tudo a consagração a Deus, tudo que você tinha, você ofertava ali naquele altar. Tá? Era uma entrega sua a Deus. Então, Deus, ele disse a Abraão, né, para que levasse o seu filho e sacrificasse o seu filho como holocausto. Deus fez isso para testar, né, a fidelidade de Abraão para com ele. Como servo obediente, Abraão, no dia seguinte, ele levantou, preparou o seu jumento, né? Levou consigo 2 servos, 2 empregados, porque a viagem era muito longa e ele era 3 dias. E ele era já de idade, então era uma viagem cansativa. Levou seu filho que era obediente também, muito obediente, foi com seu pai, estava feliz com essa viagem, e eles cortaram lenha para o holocausto e partiu para o lugar onde Deus tinha indicado para fazer essa oferta a Deus. No terceiro dia de viagem, Abraão lá de longe, ele viu lá o lugar, né? Deus mostrou o lugar para ele, que era o Monte Moriá, e disse aos seus servos, né, os seus 2 empregados que ajudavam ele na viagem com os materiais do holocausto. Disseram o seguinte: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorarmos, nós voltaremos aqui. Então foi isso que ele combinou. Então os 2 empregados ficaram ali e ele subiu lá para o monte com o seu filho Isaque. E a Bíblia fala, no verso 3, que Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros e o seu filho Isaque, ele levou as brasas para o fogo e a faca. E eles continuaram aí caminhando os 2 juntos até chegar lá em cima do monte. Em um momento da viagem, crianças, Isaque, ele sabia que ele ia fazer lá um altar a Deus, tal, e que precisava de um cordeiro. Então, ele perguntou ao seu pai: meu pai? Daí ele respondeu a Abraão: sim, meu filho. Então, Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, né, para o holocausto. Mas onde está o cordeiro? Então, Abraão, com aquele coração apertado, porque ele sabia o que Deus tinha falado com ele, que o seu próprio filho seria o cordeiro, ele respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram, então, a caminhada juntos aí até o monte. Então, lá no fundo, pela resposta de Abraão, ele tinha certeza que Deus ia fazer algo. Então, ele estava orando ali todo o percurso. Eu creio assim, que ele estava ali com o coração pedindo a Deus misericórdia. E ele teve que responder aí para o seu filho que Deus providenciaria o cordeiro. Ele estava com fé ali.
Eu acredito nisso. E procuraram várias pedras até formar um holocausto, como eles tinham de costume fazer. Colocaram a lenha, né, preparando ali para conseguir colocar o fogo, então precisava de lenha, de madeira. Então Isaac, como um filho obediente, e Abraão, como um servo obediente a Deus, também estava colocando ali a lenha naquele altar. Então, ali, com o coração apertado, Abraão sabia que estava próximo para fazer o sacrifício. E com o coração triste, Isaac, sem entender nada, ficou aguardando o que o seu pai ia dizer, porque Isaac estava perguntando do cordeiro. E Abraão disse ao seu filho, né? Filho, Deus me disse, e você é o cordeiro. E Isaac, ele ficou um pouco sem entender, mas como um servo obediente, Isaac, como um filho obediente, sabia dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, aprendeu, né, a fazer a vontade de Deus. Ele abraçou seu pai e aceitou ser o cordeiro aí do holocausto. Então, Abraão, com um coração muito triste, começou a amarrar o seu filho, como ele fazia com o cordeiro, fez com seu filho, amarrou ele. Isaac sabia que estava fazendo a vontade de Deus, era um filho obediente e obediente a Deus. E quando, crianças, Abraão, ele pegou a faca ali, com o coração apertado, para sacrificar ali o seu filho, para cumprir ali a vontade de Deus ali, que Deus tinha falado. Sabe o que aconteceu, crianças? Um anjo do Senhor, de repente, apareceu ali e lá do céu chamou: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então, o anjo disse: Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora eu sei que você, Abraão, teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão, então, ali rapidamente soltou seu filho daquele holocausto, o abraçou. E quando ele ergueu os olhos, sabe o que ele viu? Um carneiro preso ali pelos chifres no arbusto, ou seja, Deus proveu ali o cordeiro para ele fazer o holocausto no lugar do seu filho. E Abraão, crianças, deu o nome daquele local, o Senhor proverá. Esse foi o nome que ele deu. No monte do Senhor se proverá, porque ele teve a provisão aí de Deus, né? Um cordeiro para o holocausto. E pela segunda vez, crianças, Deus falou, o anjo do Senhor falou com Abraão e disse assim: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades de que lhe forem inimigos, e por meio delas todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha, crianças, a importância aí da obediência, né? Como a obediência a Deus é importante quando nós obedecemos a Deus e fazemos as suas vontades, o que está ensinado na palavra de Deus, como isso volta para nós como bênção na nossa vida.
O que podemos aprender com Isaac? Isaac, ele era um filho obediente, porque a partir do momento que Abraão falou, filhos, nós vamos fazer uma oferta a Deus lá no Monte Moriá, que é uma viagem de 3 dias, Isaac, ele ajudou seu pai, né? Ele pegou lenha, pegou os materiais que precisava, colocou nos animais, porque era pesado, seu pai era idoso. Então, Isaac, ele ajudou seu pai em todo momento. E lá durante a viagem, Isaac até questionou, falou, pai, mas cadê o cordeiro? Nós estamos aqui com todos os materiais para o holocausto, mas e o cordeiro? E Abraão falou, Deus proverá. E Isaac, ele foi tão pacífico, né? Ele obediente, pacífico também, e que lá na hora que o seu pai estava amarrando ele ali para o holocausto como cordeiro, ele em nenhum momento ali ele questionou, ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus, mas não sabia da surpresa, né, que Deus estava fazendo ali, que ele ia prover o cordeiro ali que era para aquele altar, e não a Isaac, mas Deus ali estava provando a fé de Abraão, e a fidelidade de Abraão para com ele. E Abraão, ele foi tão fiel que ele deu a sua primícia, o seu único filho ali para Deus, mesmo com o coração apertado e acreditando até o último momento que Deus não ia permitir isso, porque Abraão era um filho de milagre, mas ele estava ali dando o seu melhor para Deus. Então, é isso, crianças, né? Daí você fala assim, então, olha o nosso tema da lição, Isaac, um filho obediente. Daí você fala, ai tia, você vai falar de novo sobre a obediência, eu escuto todo dia isso na minha casa, que eu tenho que obedecer. Mas crianças, a Bíblia fala que o caminho da bênção é a obediência. Abraão foi obediente, Isaac foi obediente, e nós temos que ser obedientes, né? Nós temos várias histórias da Bíblia que falam sobre como devemos ser obedientes a Deus, aos seus ensinamentos e aos nossos pais, Tem lá um versículo em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, que fala assim, honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha que promessa linda, isso é uma promessa de Deus. Então, quando você obedece os seus pais, você está cumprindo uma promessa da palavra de Deus. Lembre-se sempre que os seus pais, eles só querem o melhor para sua vida, só o melhor. Mesmo às vezes você achando que não é o melhor. Não acredito, de novo isso, minha mãe, meu pai está falando isso, reclamando isso de novo. Mas não reclame. Agradeça a Deus pelos seus pais e honra a eles. E Deus, ele vai ter o prazer de cumprir essa promessa. Olha que promessa linda, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Vamos encerrar então o nosso EBD com uma oração. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma aula que tem nos dado, com ensinamentos preciosos da Tua Palavra. Senhor, abençoe, Senhor, que cada um de nós, Pai, nós adultos, as nossas crianças também, nos ajuda a sermos mais obedientes a Ti, a Tua Palavra, Senhor, aos nossos pais, porque nós sabemos que é o caminho da promessa, Senhor, de termos uma vida abençoada por Ti, Pai, que possamos respeitar, Senhor, os nossos pais, meu Pai, respeitar, Pai, a todos, meu Pai, que querem o nosso bem. Nós te pedimos, Senhor, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus, nos guarda, nos livra e nos guia, Senhor, pelo caminho da justiça sempre, Pai. Nós te louvamos, Senhor, te adoramos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças. Deus abençoe a cada um de vocês e espero você na nossa próxima aula. Tchau!